Vamos falar sobre a tabela de classificação dos super ricos. Nos próximos minutos, a gente vai mergulhar de cabeça na famosa lista da Forbes e ver as histórias por trás das fortunas que, bem, moldaram o nosso mundo nas últimas 2 décadas. Parece uma pergunta simples, né? Mas a verdade é que ela dá início a uma competição global e mexe com a nossa imaginação. E a resposta, como vamos ver, não é nada simples. Na verdade, ela mudou. E muito. É que durante muito tempo, a resposta era sempre a mesma. Era previsível, quase chato até. O topo da pirâmide da riqueza parecia um clube fechado, com o rei absoluto, um nome que, bom, toda a gente conhece. Só que essa estabilidade acabou e deu lugar a uma batalha daquelas bem renhida. E essa competição, na verdade, conta uma história muito maior. A história da ascensão da tecnologia, da globalização e do que significa ser rico hoje em dia. Ok, mas antes de chegarmos aos nomes, vamos entender como é que a Forbes sequer faz estas contas. Quer dizer, qual é o método por trás da lista de ricos mais famosa e influente do mundo? Então, desde 1987, a lista da Forbes é basicamente a referência. O que eles fazem é estimar o património líquido de cada um, em dólares, claro, com base em ativos que eles conseguem documentar e depois descontam as dívidas. É tipo o padrão ouro para medir estas fortunas gigantescas. E olha, isto não é um jogo de adivinhação. Nem de perto, é um trabalho jornalístico gigantesco. Eles têm uma equipa global com mais de 50 repórteres a investigar tudo. Ações, imóveis, obras de arte, iates, tudo mesmo, para chegar ao número mais próximo possível da realidade. Certo, e durante muito tempo o topo dessa lista era super previsível. Era sempre definido por um nome só, o pioneiro da revolução do software. 16 vezes. Foi o número de vezes que Bill Gates ficou em primeiro lugar entre 1995 e 2015. O domínio dele, claro, vindo da Microsoft, parecia, sei lá, uma força da natureza, uma espécie de lei da economia moderna. Basta olhar para esta consistência. 2001, 2004, 2007, era sempre o Gates no topo e logo atrás quase sempre o investidor lendário Warren Buffett. Isto era mais do que uma simples tendência, era o espelho de um mundo onde o software americano simplesmente dominava. Mas como se sabe, nada dura para sempre, certo? A era da estabilidade estava a chegar ao fim e as primeiras fissuras no domínio do Gates começaram a aparecer e de sítios bem inesperados. E de repente, o topo mudou. Pela primeira vez em anos, a resposta àquela grande pergunta era diferente. Foi um verdadeiro terremoto no mundo dos bilionários. De um momento para o outro, a corrida estava completamente aberta. O Warren Buffett finalmente chegou ao topo em 2008, mas o verdadeiro ponto de viragem, o que mudou mesmo o jogo, foi o Carlos Slim. O magnata mexicano das telecomunicações provou que o topo da lista já não era um clube exclusivo dos Estados Unidos. E este é o ponto-chave. A diferença é gritante. A riqueza já não vinha só do software americano. A ascensão do Slim, que foi impulsionada pela privatização e pelo crescimento brutal das telecomunicações na América Latina, mostrou que era possível construir fortunas globais, bem longe de Silicon Valley. Mas que se pensam que isto foi uma grande mudança, bem, era só o aquecimento. O verdadeiro tsunami ainda estava para vir. Uma nova geração de empreendedores estava a criar impérios digitais que iam, bom, virar o jogo de cabeça para baixo. Olhem para 2016. A velha guarda ainda parecia estar no comando, com o Gates de volta ao topo. Mas, reparem bem nos nomes em quinto e sexto lugar. Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Eles não estavam só a subir na lista, eles estavam a construir as bases da era seguinte. Avançamos apenas 5 anos, o que no mundo da tecnologia é uma eternidade. E o que aconteceu a seguir não foi só uma mudança, foi uma revolução completa. E pronto, cá está. Em 2021 a lista é outra, completamente diferente. Bezos no topo, Elon Musk logo atrás, Gates caiu para quarto. O e-commerce, os carros elétricos, as redes sociais, isto já não eram só empresas, eram ecossistemas globais que criaram uma nova ordem mundial da riqueza. E atenção, isto não foi só uma troca de nomes na lista. A quantidade de dinheiro no topo explodiu. Atingiu níveis que, se calar uma década antes, nem conseguimos imaginar. A escala mudou completamente.
Agora preparem-se para estes números porque são impressionantes. A riqueza combinada de todos os bilionários saltou mais de 600% em apenas 2 décadas. Passou de 1,8 bilhões de dólares para 13,1 bilhões. É uma escala que é simplesmente de outro mundo. E hoje em dia, a corrida está mais acesa do que nunca. O primeiro lugar tornou-se uma espécie de cadeira rotativa entre Musk, Bezos e a nova força do luxo, Bernard Arnault, o homem por trás do império LVMH. Quando ele chegou a número 1, em 2023, provou uma coisa muito importante. O desejo global por artigos de luxo é uma força económica tão poderosa quanto a tecnologia. Então a questão que fica é: quem vai ser o próximo rei da montanha? A lição destas 2 últimas décadas é bem clara. O trono está sempre em jogo. E com a inteligência artificial e as novas tecnologias a aparecer, a próxima revolução da riqueza pode estar mesmo ao virar da esquina. Esta corrida está muito longe de acabar.